Excelente notícia, o Flamengo finaliza e fecha negócio da China com russos. O Flamengo enfrenta hoje o Lanús. Muita informação, já se inscreva, acione o sino e deixe o seu like. O Felipe Luiz detalha a reunião com o Mbappé, presidente do Flamengo. Dirigente esteve no Ninho do Urubu nos últimos dias e em meio às críticas da torcida por conta dos desempenhos recentes do Flamengo. Para muitos, essa cobrança do Mbappé foi exagerada. Para alguns jornalistas, para alguns torcedores, eu quero saber a sua opinião. O presidente está certo ou não de ir lá no Ninho do Urubu, no momento do treino, e cobrar jogadores, cobrar o técnico e cobrar o José Boto, que é o dirigente que está ali para tomar conta e não está dando conta do recado. O presidente, o cara que tem o papel e a caneta, teve que ir lá e resolveu a parada, né? E aí o BAP esteve no Ninho do Urubu, se reuniu com Felipe Luiz, com o Boto e com os jogadores às vésperas aí desse jogo da Recopa Sul-Americana, né? O time do Flamengo precisa buscar a vitória, precisa vencer por um gol ou mais de diferença. Um gol leva para prorrogação e pênaltis. Caso persista o empate, 2 gols, o Flamengo levanta a taça. 2 gols de diferença, né? Levanta a taça, né? O técnico do Flamengo, em entrevista à ESPN, falou o seguinte: primeiro que essa conversa dentro da sala fica ali. Mas é simples, eu e o BAP temos uma relação de diálogo muito aberta desde o ano passado. São reuniões semanais, sempre, tanto nos momentos bons como nos momentos não tão bons. A gente conversa todos os aspectos do time, tanto aspecto individual dos jogadores, técnico, tático e tudo. Disse o Felipe Luiz, antes de completar. Ele gosta muito de saber as decisões e que a gente tem um diálogo muito aberto enquanto a isso. Eu gosto de ser muito frio na análise e saber onde eu errei, onde a gente pode fazer melhor para corrigir esse rumo. Então, passo para ele, para os jogadores e para o grupo a minha análise do que está acontecendo em cada jogo. Cada jogo tem um contexto diferente e essas reuniões são importantíssimas dentro de um departamento de futebol onde há tanta cobrança como no Flamengo, né? O presidente do Flamengo esteve no Ninho do Urubu nos últimos dias para essa reunião com o José Boto, Felipe Luiz e também com os jogadores do Flamengo. Tá certíssimo, na minha opinião. Deixa a sua nos comentários. Flamengo tem retornos importantes aí para esta partida contra o Lanús. E aí é o seguinte: o Wallace Yan não deve ser titular, provavelmente não deve entrar, mas está ali. É importante ter a peça ali, até porque no jogo de ida não tinha, né? O Flamengo foi sem o Pedro. Tudo bem que o Flamengo foi até sem o Pedro. Tinha o Pedro no banco, mas o Felipe Luiz preferiu não colocá-lo, né? E aí volta o Plata, importantíssimo. O Bruno Henrique vai estar à disposição do Felipe Luiz. E também o Jorginho. Desses todos, eu acredito que o Jorginho não tem a menor chance de ser titular. Pode aparecer como titular? Pode. Porque o Jorginho é um jogador profissional, treina para estar apto, né? A começar, tem condições de jogar o jogo todo? Acredito que não. Porque esse ano só atuou em 2 partidas pela metade, né? Parte da partida contra o Corinthians e parte da partida contra o São Paulo. Não jogou mais de 60 minutos nessas partidas. Então acredito que não vá ser titular. É para ter ali um seguro caso vá para os pênaltis. Essa é a ideia ali do Jorginho, né? Temos aqui o seguinte: o técnico do Lanús exaltando o Felipe Luiz e apostando em sucesso do Flamengo em 2026. Ele falou exatamente isso aqui, ó. Enfrentamos um time que não só tem grandes jogadores individualmente, mas funciona como uma grande equipe. É por isso que ganhou títulos e teve êxito. Creio que vai ter de novo. Tomara que seja depois dessa final, mas vai ter êxito aí o Flamengo. Me parece que é uma grande intenção na equipe, no trabalho do treinador. Sem dúvida que o Felipe, por sua experiência como jogador e agora treinador, dirigindo uma grande equipe, vai ter possibilidades. Creio que é um treinador muito preparado por como joga a sua equipe e sua experiência, tratando de equipar no coletivo o potencial que o Brasil tem no individual. Os elencos são muito fortes, porque podem incorporar jogadores todo ano. Nós operamos de forma contrária, vendemos nossos jogadores. É uma luta difícil, mas o futebol nem sempre vence quem tem os melhores nomes, disse aí o técnico
do Lanús, né? Mauro César Pereira, rapaz, ele trouxe o seguinte: o peso do jogo contra o Lanús aumentou evidentemente e muito. Não vou dizer que não tem obrigação. A palavra obrigação é meio fora de contexto, não faz sentido. Ninguém tem a obrigação de ganhar, mas de jogar, de ser um time competitivo, que não foi na semana passada contra o próprio Lanús, isso não tem cabimento. Acho que ele tem que jogar com o que ele tem de mais agressivo possível, com o poder de fogo, o jogador que faz gol, ele tem que fazer 2 gols e não tomar nenhum para poder ganhar o título sem jogar prorrogação, sem pênaltis, esse tipo de coisa. Se o Flamengo não vencer, vai ficar um clima muito pesado, muito mais pesado. O próprio... E aí agora quem... o próprio Mauro César Pereira traz que essa reunião foi bastante nesse tom. A reunião do José Boto com o BAP e o Felipe Luiz foi no tom de tentar amenizar agora, porque depois fica insustentável. Falaram de mandar embora? Pressionaram o Felipe Luiz contra isso? Provavelmente não. Mas no fundo a gente sabe como é que é, né? Vai ser um turbilhão. Turbilhão. E não quero nem pensar nisso. Jogadores do Flamengo também foram cobrados. Eles fizeram reunião entre si, né? Para poder entender ali o que está acontecendo e tal. Isso é bem importante também, né? Temos aqui o seguinte: o Luiz Henrique, né? Vazou uma tal lista aí ontem com o nome de João Gomes, Gabriel Jesus, Luiz Henrique já vinha sendo falado há um tempo e tá aqui no Bola VIP. Luiz Henrique vendido ao Flamengo, tem atualização, ídolo do Botafogo, continua na mira do Flamengo, atacante conquistou Libertadores e o Brasileirão pelo Botafogo, tá entrando na mira do Flamengo há um tempo. É um jogador que conquistou o carinho da torcida do clube rival do Flamengo, o atacante foi fundamental lá em 2024. Acontece o seguinte, ele joga no Zenit, na Rússia, é complicado fechar negócio com a Rússia. Se o Flamengo conseguir fechar negócio com o Zenit, é um negócio da China feito com o russo, porque é brabo negociar com o russo, principalmente com o Zenit. Né? O Flamengo já tentou contratar Claudinho, o Wendel, né? Teve outro jogador também que estava lá no Zenit, o Flamengo tentou trazer e não conseguiu por nada. Foi quem? Eu não lembro agora. Foi nas janelas passadas aí. E aí, nessa quarta-feira, circulou uma lista com possíveis reforços do Flamengo, entre eles o Luiz Henrique como uma das opções aí desejadas. E não é novidade, né? Que o jogador está na mira do Flamengo há um certo tempo. Coloca a sua opinião nos comentários. Você acha que Luiz Henrique no Flamengo? Se inscreva, acione o sininho, deixa o like, tamo junto, até o próximo vídeo.